Você nunca vai vencer o desafio sozinho. Você vai vencer os desafios com Deus. Abra comigo a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Coloque a mão sobre o seu coração. Oh, aleluia, Jesus. Nós nos alegramos aqui neste lugar, Senhor, o qual o Senhor tem nos colocado, Pai. Obrigado, Jesus, por essa casa de oração. Obrigado pelas pessoas que aqui estão, Senhor, aqueles que virão ainda, Jesus. Ó Pai, derrama a Tua graça poderosa sobre a vida de cada um nessa noite. Não permita que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou, mas que saia daqui completamente sarado, transformado e liberto de todo o mal, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, Deus, fala, Senhor, conosco. Muda as nossas vidas, porque nós precisamos do Senhor. Pai, eu não consigo viver sem a Tua presença. É impossível, Senhor, eu viver sem Ti, Jesus. É como o ar que eu respiro. Se eu parar de respirar, Senhor, eu vou falecer. Se eu ficar sem Ti, Jesus, um segundo, também falecerei, Senhor. Ó Pai, preciso de Ti. Fala, Espírito Santo. Coloca os Teus anjos sobre este lugar e convença cada um da sua verdade. Quem crê, diga amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco superando os desafios. Superando os desafios, irmãos. Quando a gente cai nessa área de superar desafios, é complicado. Porque nossa vida é cheia de desafios, sim ou não? Nossa vida é cheia de desafio. Quando você nasce, você já tem um desafio. Quando você cresce e começa a namorar, começa um novo desafio. Quando você se casa, começa um desafio. Quando você tem filhos, outro desafio. E esses desafios sempre começam com recomeços. Amém? Recomeços. A nossa vida, ela é feita de recomeços. Davi, ele passou por alguns desafios na sua vida. O primeiro deles foi o leão. O segundo foi o urso. E o terceiro foi Golias. Irmão, quando Davi enfrentou o leão, você sabe que o leão, ele tem o apelido de ser o rei da selva, sim ou não? Rei Leão, quem já assistiu o filme Rei Leão? Só que engraçado, eu não sei se você percebeu, mas o leão, ele não é tão grande. Quem deveria ser o comandante da selva ali, deveria ser o elefante, irmãos. Porque o elefante é forte, é bruto, né? É grandão, é de colocar medo, irmãos. Só que o leão, ele é corajoso. O leão, ele não tem medo. Não tem medo. Só que, irmãos, o leão, ele tem um problema.
Não sei se você percebeu, mas eu quero usar essas 3 coisas que Davi passou: o leão, o urso e o Golias, e trazer para a nossa vida pessoal. Nós temos instintos veementes da carne, que a carne quer tomar conta do espírito. A nossa luta, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, né? Sim ou não? Mas sim contra principados, dominadores, obras malignas, que está todo dia tentando destruir eu e você, afastar-nos da presença de Deus. Aí entra aquele negócio chamado carne, e a carne também tem alguns desafios. Os desafios do poder, fala comigo, poder. Do sexo, fala comigo, sexo. Opa, sexo. E diga dinheiro. Irmãos, a carne, ela tem esses 3 problemas. Quando a carne começa a ter desafios, ela começa a ceder para alguns pontos. Por exemplo, o poder. Você já viu aquela pessoa dizer assim, ó: se você quer conhecer alguém, dê poderes a ela. Porque tem pessoas que não sabem lidar com poder. Aquele irmãozinho lá começou a aprender a palavra, já viu? Aquele irmãozinho começou a aprender a palavra, começou, se erguer, começou a receber elogio, começou a saber das coisas, começou a pregar. Daqui a pouco ele começou a falar mal do pastor. Aí ele começou a dizer: olha, eu prego melhor que o pastor. Quem já conheceu alguém assim, irmão? Algumas pessoas já conheceram. Pessoas que receberam elogio e estragou. Tem uma parte na Bíblia onde Paulo está num lugar, e daqui a pouco veio uma mulher gritando, e essa mulher começa a dizer: ei, esses homens são homens de Deus, Deus vivo. E ela começou a gritar, ou seja, não era para Paulo dizer assim: eu sou um homem de Deus. Não, a Bíblia diz que aquilo começou a incomodar Paulo. Aquilo começou a incomodar tanto Paulo, que Paulo disse assim: ei, foi lá e repreendeu a mulher, e expulsou sobre ela um espírito maligno, um espírito de adivinhação, aonde os donos ficaram muito tristes e bravos, chateados, fizeram de tudo para colocar Paulo na prisão. Eu não sei se você percebeu, Paulo estava recebendo elogio. Você fica feliz quando alguém diz: ei, você é uma mulher de Deus? Fica feliz ou não? Sim, Homem, quando você recebe assim uma palavra: nossa, você é um grande homem de Deus, você fica feliz? Sim ou não? Tem homem nesse lugar aqui? Não. Você fica feliz, mas Paulo não ficou feliz, porque Paulo sabia o perigo que é de alguém receber elogios. Porque muitas vezes elogio é bom, mas também muitas vezes o elogio estraga as pessoas, e deixa a soberba, o orgulho crescer na vida. Então, se você tem esse desejo de receber elogio, irmãos, eu já vou dizer para você: você não precisa. Amém? Um já ficou assim, bonitinho. Você não precisa receber elogio. Quem criou você já fez você perfeito. É você que não percebeu ainda, é você que não notou, mas Deus já fez você perfeito, conforme a vontade dEle. Então você não precisa ficar vivendo de elogios, não. Você precisa viver da vontade e do propósito de Deus. O urso, irmãos, o urso ele é forte. Alguém já ouviu falar do abraço do urso? Quem já ouviu falar? O abraço do urso, irmão, se o urso abraçar alguém, ele crava as garras, ninguém tira mais, porque ele é muito forte. E é isso que acontece na nossa vida, irmãos. Tem muita gente que tem sido abraçado pela vontade da carne, do pecado, da transgressão, da prostituição, e não tem conseguido avançar na sua vida espiritual, na sua vida amorosa,
não tem conseguido avançar, irmãos, tem se tornado escravo da pornografia, escravo da prostituição. O urso simboliza nessa noite, a palavra que Deus colocou no meu coração, que esse abraço, que amordaça a pessoa, a mão do urso, irmãos, se ela bater na cabeça do animal, ela mata na hora. Do ser humano, da força que tem uma patada de um urso. E às vezes nós levamos patada na nossa vida, pessoas que traem você, pessoas que machucam você. Em vez de você prosseguir, você fica guardando mágoas no teu coração. Esses são desafios da carne, que nós vamos enfrentar, injustiças. Outro problema que a nossa carne tem, irmãos, o dinheiro. Escuta aqui, olha aqui para mim. Tem duas coisinhas que Satanás destrói um homem. Quando ele não tem nada, ele quer provar que Deus não dá. E quando o homem tem tudo. Como no homem não tem nada, homem e mulher, né? Quando a pessoa não tem nada, Satanás quer mostrar para ela que Deus não está com ela, que Deus não está ouvindo a oração, que o milagre não vai acontecer, que a porta não vai se abrir, que nada vai dar certo, que a enfermidade não vai sair. Mas quando o homem tem tudo, está tudo bom, tem o dinheiro, fartura, carrão, casão, filhão, mulherão, alguém falou antes de mim aí, né? Quando está tudo bom, o homem pensa, Satanás já começa a falar: tu não precisa mais ir na igreja. Não, para que fazer a campanha da família, restaurando o lar? Para que fazer a campanha na quinta-feira de cura e libertação? Você não precisa, já está curado, você já está bem, não é, irmãos? Sim ou não? Então nós temos que se cuidar em dois pontos na nossa vida. Quando não estamos bem na fé, não temos nada e esquecemos de Deus, ou quando nós temos tudo, da mesma forma que o primeiro se esquece de Deus, esquece o compromisso, começa a dar valor a outras coisas e deixa o compromisso principal que Deus chamou você para você fazer. Há um propósito de Deus para a sua vida. Não coloque outras coisas na frente do propósito que Deus colocou para você. Mas pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus. Irmão, você só vai descobrir o propósito se você colocar a mão na massa. Fala para a pessoa do teu lado, ó, começa a colocar a mão na massa, que você vai saber por que Deus te chamou. Fala para a pessoa de trás, ei, coloca a mão na massa, coloca aí, para você descobrir o propósito de Deus para você. Olha o que fala lá em Provérbios 6,18, diz assim: o coração que traça planos perversos, os pés que apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Irmãos, 6 coisas Deus não gosta, mas a 7ª Ele abomina. Que é o que, irmãos? Aquele que faz fofoca, que cria discórdias entre a igreja, entre os irmãos, sabe? Irmão, a inveja destrói, corrompe o homem. Nós temos que se alegrar se o irmão está sendo abençoado. Oh, glória a Deus, porque se Deus está fazendo na vida dele, Deus vai fazer na sua também, igreja. Você tem que se alegrar com a alegria do seu irmão. Você precisa se alegrar, festejar com seu irmão. A inveja destrói. Por isso que os desafios da carne, eu digo para você, você consegue vencer. Você consegue. Agora, pastor, como é que consigo vencer os desafios? Primeira coisa, quem tem coragem aqui levanta a mão. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Você tem coragem dentro de você. Por quê, pastor? Porque não foi você que se criou sozinho. Jesus criou você à imagem e semelhança dele. Ou seja, Ele fez você perfeito.
Ele já deu capacidade para você, Ele já colocou o melhor dentro de você, Ele colocou a vida dEle em você. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. Deus colocou vida, a vida dEle dentro de você. Se alguém falar que você não pode, irmãos, que você não consegue, ei, olha para cima, olha o tamanho do céu, daquele que criou você. Olha o tamanho da capacidade da mão daquele que criou você. Ele criou todas as coisas, inclusive eu e você. Irmãos, há algo dentro de Deus em você. Há algo sobrenatural dentro do teu coração. Você é perfeito. Há um potencial dentro de você. Irmãos, olha só o que diz aqui, ó. Provérbios 24:10 diz assim: se mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é. Se vem um desafio, você se mostrar fraco, eu não consigo, não vai dar certo, antes de fazer, não vai conseguir, irmão, não vai dar certo. Isso aqui não é palavra motivacional, isso aqui é a palavra de vida de Deus para mim e para você. Você precisa entender, irmãos, que há capacidade sim dentro de você. Vem o desafio, vai falar o que para o desafio? Estou com medo. Não, irmão, remanga as mangas e diz: eu consigo. A Bíblia ainda te apoia: tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou conseguir, eu vou vencer, vai dar certo. É assim que nós temos que pensar, irmãos. Não é a tua capacidade, não, querido, não é a tua mão, é a mão de Deus sobre a sua mão. É sobre a sua mão, por isso que você consegue. Como é que tu acha que Davi matou o leão? Ele não olhou para o leão e disse: eu tenho medo. Não, irmãos. Duas coisas, diga comigo: habilidade. Não ouvi, irmão, diga habilidade. Mais forte, habilidade. E estratégia. Para você que apareceu um desafio na sua vida, irmão, se o desafio apareceu para você, é porque você consegue vencer. Está entendendo, igreja? Olha para mim. Se o desafio apareceu para você, é porque você consegue. Como assim, pastor? Sim, porque a habilidade já está em você. Primeira coisa, olha comigo. Davi, ele cuidava de ovelha, mas há quanto tempo ele treinava com lança, com estilingue? Há quanto tempo, irmãos? Há muito tempo. Aí ele criou o quê? Uma estratégia para pegar o leão. Você precisa ter estratégia na vida, irmãos. Planejamento. Ele foi lá e não enfrentou o leão de frente. O leão pegou a ovelhinha do seu pai. De quem que ele pegou a ovelhinha? Pegou a ovelhinha do seu pai. Ele disse: não, a ovelhinha do meu pai ele não vai levar. Ele não enfrentou o leão de frente. Ele esperou o leão passar e matou o leão. Pegou o leão desprevenido. O leão pensou que já tinha vencido a guerra. Ele foi lá e matou o leão e pegou a ovelhinha de volta. O urso, ele fez a mesma coisa, a estratégia. Mas quando ele chegou no Golias, ele não esperou o Golias passar. Porque cada desafio é uma nova Jesus. De novo, a cada desafio é uma nova A cada desafio que vem, irmãos, é uma nova estratégia, que você vai ter que planejar e usar a sua habilidade que está dentro de você, para você vencer. Quando ele olhou para Golias, todo mundo estava morrendo de medo. Aí ele se lembrou: peraí, meu Deus me ajudou a matar o leão e me ajudou a matar o urso, vou matar esse cara também, porque esse cara está indo contra o meu Deus, o Deus dos exércitos. E ele decidiu, irmãos. O medo é bom ou não? Sim ou não?
É bom ou não, irmãos? O medo, irmãos, é bom. Como assim, pastor? Porque o medo faz você vigiar, criar estratégia. Mas o medo não pode ser maior do que o teu reconhecimento que você tem habilidades dentro de você. Está entendendo, igreja? O medo não pode ser maior do que o talento que tem dentro de você. Por exemplo, tem pessoas que vai fazer um concurso público, ou uma faculdade, ou um vestibular, sente medo e desiste no meio do caminho, porque acha que não consegue. O que aconteceu aqui? O medo foi maior do que a coragem. Você entende? O medo é bom, mas ele não pode prevalecer. O que tem que prevalecer é a tua coragem de vencer. A coragem que você tem, que Deus está com você. E aqui eu quero dizer para você, irmão, quando Davi foi contra Golias, ele não foi sozinho. Ele não foi sozinho, irmãos. Deus estava com ele. Então Davi fez um planejamento, ele fez uma estratégia, ele orou ao Senhor, ele buscou a face de Deus. Irmão, você nunca vai vencer o desafio sozinho. Nunca. Você vai vencer os desafios com Deus. Sem Deus você vai perder. Por isso que você, quando tiver um desafio, você pode até sentir medo, mas você tem que olhar para ele e dizer, ó, eu consigo, Deus vai me capacitar, e você vai vencer, irmão. Você vai vencer o desafio do trabalho, o desafio de, irmãos, de um casamento, de um divórcio, o desafio da parte financeira da sua casa. Você entende? Quem está entendendo aqui, diga amém, irmãos. Alguém está comigo aqui? São desafios que você vai passar, irmãos, mas você tem que mostrar para a sua carne que você está com Deus, e que você não vai perder essa guerra, e que você vai vencer essa guerra, porque a Bíblia diz, irmãos, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha o que fala em Salmos 37, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará. No versículo 37, no versículo 23, assim, o Senhor afirma os passos do homem bom, e se agrada do caminho, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor segura ele pela mão. Deus vai abençoar você, Deus vai abençoar a sua casa, mas você precisa se posicionar. Fala para a pessoa do teu lado, se posicione. Está na hora, está na hora. Agora tem gente, irmãos, que passa a vida inteira esperando cair do céu, irmão. Do céu só cai chuva. E também tem os meteoros caindo por aí, né? Mas, irmão, se você está orando ao Senhor e Deus confirmou no teu coração, dá um passo de fé. Deus nunca vai te colocar num lugar, Deus nunca vai fazer algo que Ele já não te deu a vitória. Você só vai saber da vitória, só vai saber da vitória se você, irmãos, se posicionar. Se Davi olhasse para o tamanho de Golias e dizia, não, esse cara tem um braço maior que a minha perna, eu vou correr. Ele podia ter corrido, podia ou não podia? Podia ou não podia, irmãos? Podia ter corrido. Mas ele olhou para aquele cara grandão e disse, não, esse cara aí, Deus vai me dar ele. Deus vai me dar ele. Eu vou vencer essa guerra. Se todo desafio que você olhar, a faculdade, o pecado, irmãos, o pecado quer destruir você. Você precisa usar as habilidades, a estratégia que Deus colocou dentro do teu coração, para você vencer.
você precisa se lembrar que você não está sozinho, que Deus está com você, que você não nasceu sozinho. A Bíblia diz que Ele escolheu você lá do ventre da sua mãe. Ele escolheu você. Então Ele tem um propósito, tem um plano, tem uma estratégia, e você vai vencer, igreja. Você vai vencer. Você é vencedor. Quando você olhar para o espelho, olha como vencedor. Pode se levantar pessoas para dizer, não consegue. Ó, lembra da filha de Jairo? Ontem eu falei no grupo de homens, a filha de Jairo. Jairo foi chamar Jesus, porque ele percebeu que Jesus estava chegando na cidade. E ele foi atrás de Jesus. E ele falou, Jesus, minha filha está morrendo. Preciso do Senhor. A minha filha está morrendo, eu preciso de ajuda. E ele foi com Jairo. Só que no meio do caminho apareceu uma mulher que precisava de ajuda também. Jesus, aonde ele está, uma multidão. Sim ou não? Porque o milagre acontece. O milagre acontece. Aí Jesus estava lá, em direção à casa de Jairo. Chegou uns amigos de Jairo que estavam na casa de Jairo. Falou, ei Jairo, para de incomodar Jesus. Ei, tua filha já morreu. Ou seja, ó, cancela. Não precisa mais ir na igreja não, não vai dar certo. Não vai mais na igreja não, não vai dar certo, pode deixar. Para que fazer campanha na igreja de cura e libertação? Para que tomar aquela aguinha lá? Tudo mentira. Não faz isso. Não vai. Para que buscar Jesus? Onde é que está Jesus? Jesus te ajudou? As pessoas começam a tentar estragar a sua fé, atrapalhar a sua fé. Mas sabe o que Jesus falou para Jairo? Jesus chamou a atenção de Jairo assim, ó. Jairo, olha aqui, ó. Crê somente. Se você crê, tudo é possível. Não, você não entendeu. Vou falar de novo. Se você acreditar que Jesus pode fazer, vai acontecer. Se você acreditar. Aí Jairo fez o quê? Olhou para Jesus. E ó, chegou na casa de Jesus, todo mundo estava na casa de Jairo, todo mundo estava desesperado. Lá na casa de Jairo, todo mundo estava chorando, Rúbia. Chorando. Porque a menina já estava morta na cama. Isso aqui é o que estava ali falando. Mas Jesus disse assim, não, ei, para que todo esse desespero, esse choro? A menina está apenas dormindo. Jesus fez o quê? Tirou aquelas pessoas da casa que não tinham fé. E só ficou lá com ele Pedro, Tiago e terça-feira, escola bíblica, João. E a família de Jairo. E o resto ele tirou para fora, porque estava todo mundo desesperado. Não tinham fé, irmão. Porque começaram a rir de Jesus quando ele falou que ela estava apenas dormindo. Você entende? Quando Jesus olha para mim e para você, Ele vê esperança, que alguma coisa vai acontecer. É só você dar um passo de fé, e Ele vai fazer o resto acontecer. Para de ouvir outras vozes, ouça a voz do Senhor para você. Vem para Jesus, se converta dos seus maus caminhos. Ei, chama Jesus pelo nome, e Ele vai ouvir você. Se você chamar, Ele vai te ouvir. Não tem uma oração que Jesus não escute. Não tem uma oração que Ele não escute. Quando eu vim para Jesus, tinha uma mulher que orava por mim. Quando eu estava perdido no mundo das drogas, uma mulher vivia me convidando para ir na igreja.
E um dia Deus ouviu a oração dela. Irmãos, lembre, o inimigo vai querer te destruir na fraqueza, quando você não tem nada, e quando você tem tudo. Vigia, irmão, vigia, irmã. Quando Deus te dá tudo o que você pediu, se curve mais, se humilha mais, porque Deus não gosta dos soberbos, mas Deus ama os humildes, aquele que se humilha na presença do Senhor. A Bíblia diz que Ele mesmo vai exaltar, os humilhados serão exaltados. Aí eu reconheci que precisava de ajuda, e vim para Jesus. Deus está chamando você, irmão, irmã. Deus trouxe você para este lugar, porque Deus quer ter um compromisso maior com você. Deus quer ter mais intimidade com você. Está na hora de você abrir o teu coração e entregar o teu coração totalmente para Ele. É isso que você precisa fazer. Não adianta você ter tudo e não ter Deus.